Olá e seja bem-vindo a mais uma aula de Bootstrap. E agora a gente vai ver como a gente cria um menu, na verdade um botão drop-down. Então o que é isso? Basicamente é aqueles menus que tem uma setinha para baixo, não sei se você já viu, com certeza já, que quando você clica na setinha ele mostra mais opções. Já viu? Então é isso que a gente vai criar agora aqui no nosso processo. Então para você criar um botão desse, existem alguns itens e uma estrutura que você tem que seguir para fazer ele funcionar de forma correta, tá? A primeira coisa é criar uma div chamada dropDown, com a classe dropDown, né? Isso vai dizer para o Bootstrap que aqui dentro vai ter um menu dropdown, tá? Então, logo após isso, você vai criar, obviamente, o próprio botão. Então, class btn, btm primary, por exemplo, tá? E vamos criar aqui nosso botão. E o nosso botão vai ter, por exemplo, escolha. Vai ser o texto do botão, né? Claro. Então, para que ele funcione como um botão drop-down mesmo, a gente vai ter que adicionar dois detalhes nele. Na verdade, três detalhes nele, né? O primeiro deles é uma classe chamada dropdown-tggle, toggle, tá? Isso daqui vai indicar para o Bootstrap que ao clicar nesse botão, ele vai mostrar ou desaparecer com as outras opções, tá? E depois disso, a gente põe um data toggle igual a dropdown, tá? Isso vai fazer com que o nosso menu, o Bootstrap, identifique quais são as funcionalidades e quem é o cara principal, que no caso é essa div aqui, que engloba todo o meu botão dropdown. Tudo bem? Então, todo menu com drop-down, ou seja, com mais opções, né? Ele normalmente tem aquela setinha que fica do lado esquerdo, né? Do lado direito, na verdade, né? Então, para isso a gente precisa adicionar ela e a gente adiciona de forma muito fácil com o Bootstrap. Apenas aqui, ó, depois do nome, eu ponho spam, fechar aqui o meu spam, e adiciono uma classe chamada carrot, tá? Isso vai fazer com que ele insira a setinha no meu menu. Então, ó, se eu atualizar a página, escolha e a setinha para baixo aqui. Tudo bem? Claro que a gente ainda não criou as nossas opções, né? Então vamos criar agora. Nada mais essas opções vão ser do que uma lista desordenada. Tudo bem? Então, onde é que a gente posiciona essa lista? Dentro da nossa div class dropdown, ou seja, logo após o botão. A gente cria aqui um UL e a gente vai definir uma classe para esse UL chamada dropdown-menu, tá? Ou seja, deixa eu só explicar melhor para você aqui. Ó. A gente tem uma div que engloba todo o meu recurso, né? Depois, o botão na qual o usuário vai clicar, tá? E agora a gente cria o menu adicional que vai ser aberto, né? Então, o L com a classe dropdown menu e agora a gente cria os LIs, né? As opções que eu vou querer. Então, por exemplo, escolha PHP, HTML, CSS, tá? Tenho aqui as três opções que eu posso escolher, tá? Então vamos salvar e vamos testar lá. Então tá aqui, quando eu clicar em escolha, ó, vai abrir as opções que eu quero, mas eles não são clicáveis, ó. Então, para ser clicáveis, eu simplesmente adiciono um link qualquer aqui, jogo da velha, para não ser nada. Então, posso até copiar aqui. HTML, CSS, tá? Então, fazendo isso, ao clicar aqui, ó, ele já fica ordenado com link mesmo, com passar de mouse e tudo mais. Todas as opções do meu menu drop-down já ficam funcionando aqui, tá? Então, se eu clicar, eles vão abrir e tal. Se eu clicar novamente, eles fecham, clicar fora, enfim. E já está funcionando, inclusive, com uma sombrinha aqui, 100% responsivo o meu menu drop-down. Beleza?
Então, além disso, eu ainda tenho como fazer mais ainda algumas coisas dentro desse processo de escolha aqui. Como, por exemplo, uma delas, né, fazer divisões. Não sei se você já abriu menus, mas, por exemplo, ó, quando eu abro esse menu aqui, você está vendo? Ele tem os menus, né, e tem umas divisões entre menus, né. Então, essa divisão a gente pode criar aqui no Bootstrap, fazendo assim, ó. Li class divider, ou divider, como você queira chamar. E aí você não põe nada. E aqui eu vou botar uma outra opção chamada JavaScript, por exemplo. Tá? Então, ó, ao atualizar minha tela, quando eu clicar em escolha, ó, PHP, HTML, CSS, e a divisória e o JavaScript. Tudo bem? Ó? Então, fica funcionando igual um sistema normal. Legal? Além disso, você ainda pode escolher cabeçalhos para os seus grupos de botões. Então, por exemplo, aqui antes do PHP, eu posso botar, por exemplo, li class. Deixa eu só fechar aqui. E você põe drop down menos header, que aí vai indicar que aqui é um cabeçalho, não é um botão que você vai clicar nem nada. É um cabeçalho dos meus menus. Tudo bem? Então aqui você põe, por exemplo, linguagens a serem aprendidas. 2 pontos. E aí você dá uma atualizada. E ao clicar aqui, ó, linguagens a serem aprendidas. Você percebe que não é botão, ele está inclusive com um tamanho diferente, né? É apenas uma explicação do que vai ser seguido aqui embaixo. Tudo bem? Então, olha que legal, você consegue fazer menus e drop-down bem interessantes, bem bonitos e principalmente funcionais, né? E além disso, você ainda consegue desativar alguns botões. Por exemplo, aqui ó, tem alguns botões que estão desativados, né? Então a gente consegue fazer a mesma coisa aqui. Simplesmente vindo aqui, por exemplo, no menu HTML. Eu venho aqui e ponho a minha classe. Class disabled, tá? Isso, quando eu der F5, quando eu atualizar aqui, ó, eu clicar, meu PHP, ó, vai estar clicável, o HTML não, ó, tá vendo? E ele fica, inclusive, mais clarinho, etc. Então, ó, posso clicar no JavaScript, no CSS e no PHP, e no HTML não. Tudo bem? Então, isso foi o menu drop-down. Ele é bem fácil, você só precisa prestar atenção na estrutura que você está criando, ou seja, tem uma div global, tem o botão, né, com esses detalhes que a gente criou agora, e tem a minha lista drop-down. Tudo bem? E ele pega, junta tudo isso e faz acontecer o meu menu drop-down. Tá? Esse daqui ele usa JavaScript também, tudo bem? Então, e aqui ele não usa apenas CSS, ele usa CSS e JavaScript, tá? Então, beleza. Vamos agora para a nossa próxima aula.